Vamos então para o nosso estudo de hoje, fechando a nossa semana, o nosso livro Fonte Viva, que vai trazer para nós, para o estudo de hoje, o texto número 142, Não Furtes. E é uma mensagem que inicialmente, quando a gente lê um título como esse, para que não furtemos, a primeira imagem que vem à nossa mente é exatamente um contexto que nós vivemos hoje, né, de violência urbana, de corrupção, todo aquele a destruição do patrimônio alheio, daquilo que diz respeito ao nosso mundo material. Certamente essa é uma das grandes preocupações que nós temos hoje, de querer manter aquilo que nós conquistamos e receber aquilo que é do nosso direito, exatamente para que a gente possa ter uma estabilidade, segurança, conforto, tudo aquilo que vai nos trazer estabilidade para a vivência aqui no mundo material. Mas quando nós saímos desse ambiente material e também tirando de nós essa tendência materialista, nós entramos num campo mais sutil. Esse campo sutil é o campo do pensamento, o campo dos sentimentos e o campo das emoções. Algo que nós, embora soframos muito por isso, nós ainda não damos a devida atenção para fazer com que a nossa saúde mental, saúde emocional e sentimental sejam preservadas. Porque isso foge tanto daquilo que para nós é palpável, que nós não damos o devido valor. Então a nossa grande preocupação é: você tem mais preocupação com o seu dinheiro ou tem mais preocupação com as suas emoções? Vivendo dentro dessa realidade pragmática que nós temos, de viver a prática, viver um momento tentando fazer com que as coisas funcionem do melhor jeito para nós naquele instante, nós nos esquecemos daquilo que existe dentro de nós. Então, viver de um modo prático nem sempre é viver de um modo sábio, porque a praticidade diz respeito à necessidade do momento. E aquilo que diz respeito ao nosso interior, dentro desse universo imaterial, isso é algo que vem se construindo ou se destruindo a longo prazo de um modo muito silencioso. E nós então não percebemos. Nós sofremos constantemente, mas não nos damos conta da necessidade de fazer esse trabalho de autopreservação e também da própria preservação desse ambiente sutil e invisível que existe em torno de nós. Assim como nós sofremos quando vivemos uma perturbação dessa natureza, e eu trouxe para vocês três elementos importantes. Falei para vocês do pensamento, do sentimento e das emoções. O pensamento é algo muito simples de nós compreendermos, e os sentimentos e emoções trazem para nós certas dúvidas. Qual a diferença entre uma emoção e um sentimento? Segundo os debates que são feitos no campo da psicologia, o sentimento é algo mais profundo, algo que é mais a longo prazo. A emoção, ela é imediata e é mais intensa. Então você tem um sentimento de saudade e você tem uma emoção de raiva. Dentro desses dois exemplos dá para a gente diferenciar uma coisa da outra. A emoção de alegria naquele momento, a raiva naquele momento, a tristeza, por exemplo, é um sentimento, porque é algo que vem se construindo, ou se vem se destruindo com o passar do tempo. Essa é a diferença que tem de um para outro. Bom dia, Miriam. Bom dia, Tuti. Então, quando nós falamos dentro desse universo imaterial, que não pode ser palpável, não pode ser apalpado, não pode ser medido, não pode ser pesado, né? Algo que foge às nossas medições terrenas. Sofremos então, como eu disse para vocês,
os efeitos de qualquer perturbação nesse ambiente. E a gente pode trazer como exemplo o meu pensamento. Nós, por exemplo, que temos o hábito de todas as manhãs acessar os nossos equipamentos e nos comunicarmos virtualmente com os amigos, buscar informações, fazer consultas e tudo mais, nós acordamos muitas vezes dispostos, os nossos pensamentos envoltos naquelas preocupações imediatas que nós temos, preocupações no que diz respeito às nossas necessidades, ou mesmo simplesmente às nossas intenções, de dar um bom dia, de receber um bom dia, de cumprimentar, de conversar com alguém. Então nós saímos com aquele acordamos, geralmente com o nosso espírito mais leve, depois de uma noite de descanso. Isso quando a nossa vida se encontra naturalmente dentro de uma certa estabilidade. Porque há momentos da nossa vida em que nós sofremos grandes perturbações que não há noite, não há dia que tire a gente daquele estado. Mas eu falo de um modo natural. Vamos pensar na nossa condição normal. Então nós acordamos dispostos, os nossos pensamentos estão já se organizando para a nossa rotina do dia, e aí então nós entramos em contato, através desses nossos equipamentos, com esse universo que existe fora de nós, fora da nossa casa, fora do nosso pequeno mundo. E aí então nós começamos a ler aquilo que as pessoas comentam, a ler aquilo que as pessoas postam, e aquele nosso pensamento inicial, que inicialmente estava harmonizado, já começa a se desequilibrar. Então nós percebemos que aquilo que nós absorvemos transforma o nosso pensamento. Por consequência, começa a gerar em nós uma certa emoção. E a partir dessa emoção repetitiva, começamos também a interferir nos nossos sentimentos. Então nós ligamos a televisão pela manhã, assistimos, que é um hábito que eu tenho, de ver o telejornal logo cedo, notícia para cá, notícia para cá, notícia para lá, porque fulano morreu, porque fulano matou, porque fulano matou, porque o outro destruiu, porque o outro fez isso, e de repente aquela harmonia inicial que eu tinha me foi roubada por essas notícias negativas que eu acabei, com as quais eu acabei tendo contato. Isso faz parte da nossa realidade. Mas mesmo assim acabou interferindo no meu modo de pensar e no meu modo de sentir. E a longo prazo, me afetando, nos meus sentimentos mais profundos. Então, da mesma forma que nós sofremos essa interferência, negativa a princípio, já que nós estamos falando da perturbação que nós estamos sofrendo, quando nós começamos então a sofrer essas alterações, isso provoca em nós, não tenhamos dúvida nenhuma, um grande incômodo. E a gente fica pensando, por que as pessoas fazem isso? Que mundo é esse que eu estou vivendo? Por que as coisas têm que ser assim? A gente começa a se questionar e colocar uma série de ideias e ideais em dúvida, percebendo que não é tão simples assim de alcançar aquilo que nós desejamos, principalmente quando nós estamos envolvidos com uma filosofia que nos mostra uma perspectiva de futuro mais nobre, mais elevada. Então nós pensamos no mundo de regeneração, aí nós olhamos à nossa volta e percebemos que está cada vez mais distante. Rouba de nós a esperança, rouba de nós a motivação. Isso é o mundo vivendo o seu próprio, seguindo o seu próprio curso, na sua própria velocidade, e nós estamos naturalmente envolvidos com tudo isso. Mas a grande preocupação, de acordo com o título que nós estamos estudando, fala exatamente não furtes, dizendo para nós que nós não devemos roubar do outro a tranquilidade que ele deseja. O mundo, as pessoas, naturalmente fazem isso de acordo com seus valores, de acordo com seus impulsos, e acabam tirando de nós aquilo que nós gostaríamos de preservar. Mas cada um faz aquilo que quer. É o livre-arbítrio,
trazendo para nós as consequências, trazendo para nós as lições dolorosas. Mas o que diz respeito a nós, vem aquele grande questionamento: de que forma que eu roubo, de que forma que eu destruo a esperança, a motivação das pessoas por aquilo que eu transmito para elas? Os meus comentários, as minhas ideias, roubam das pessoas a tranquilidade que elas tinham? O meu modo de agir, o meu modo de pensar, traz para elas emoções perturbadoras, tirando-a daquele conforto em que ela se encontrava? A convivência comigo, não importa se fisicamente, não importa se virtualmente, faz com que eu provoque nelas uma destruição daqueles sentimentos nobres que ela deseja preservar? Então a orientação é para nós. O mundo faz aquilo que quer e sofre suas consequências, como nós dissemos. Nós, enquanto estudantes da doutrina espírita, e tendo um pouco de compreensão a respeito das nossas responsabilidades aqui na nossa encarnação, do trabalho que nós temos que realizar, nós estamos atentos a esse detalhe? Principalmente hoje, quando é tão fácil, pelos meios de comunicação, transmitir as nossas ideias através de uma palavra, através de uma frase, através de uma imagem. Não importa aquilo que eu transfiro para as pessoas. A pergunta é: que efeito eu estou provocando naqueles que acessam as minhas ideias? Quando nós voltamos no tempo, me recordo da época da minha infância, mais ou menos uns 35, 40 anos, né? Estou com 47 anos. Então 30, 35 anos mais ou menos, na época da minha adolescência e infância, não era tão fácil você se comunicar com as pessoas. A gente só se falava quando tinha contato direto. Você vai na escola e encontrava com seus colegas. Você sai da sua casa e encontra com seus vizinhos. Somente assim você tinha contato. Passadas essas décadas, pesado falar isso, né? Passaram-se décadas. Isso mostra como o tempo passou mesmo. Nós temos hoje uma facilidade de comunicação que você, da cama, apertando meia dúzia de botões, você consegue interferir na vida de milhares de pessoas. Porque você passa uma ideia, essa ideia é repassada, outros leem, outros leem, outros leem, de milhares passam a milhões. Deitado confortavelmente na sua cama, apertando os botões virtuais do seu celular. Então nós vemos assim que, conforme o tempo foi passando, daquele passado onde as suas ideias ficavam restritas no seu pequeno universo, no seu pequeno mundinho, e somente os grandes meios de comunicação eram capazes de difundir essas ideias em massa, hoje nós nos tornamos também multiplicadores de ideias. E isso, de certa forma, mostra para nós por que o nosso mundo hoje se encontra tão conturbado. Não é simplesmente uma perturbação pelas causas em si. Nós podemos perceber que é uma perturbação pelo fato das pessoas intensificarem esses eventos. O indivíduo roubou, ótimo. Umas pessoas souberam, outras não souberam. Conforme os comentários vão chegando em torno daquele evento, daquele fato, outras pessoas que sequer tiveram contato, que sequer sabem do que se trata, acabam sendo influenciadas por aquilo que nós pensamos. Então essa comunicação em massa que nós temos hoje, onde nós nos tornamos instituições, antes uma empresa tinha que se constituir, ter ali o seu canal de comunicação, investir recursos importantes para poder publicar um jornal, para poder criar uma estação de rádio, uma emissora de televisão, para poder editar uma revista, publicar uma revista. Hoje não. Hoje cada um de nós é o próprio. Você pode criar o seu blog, você pode ter a sua página, você pode ter os seus contatos. Então nós estamos transmitindo o tempo todo as nossas ideias e influenciando as pessoas. Primeiro, partimos do princípio de que nós comentamos aquilo que é verdade. Aconteceu alguma coisa e eu faço um comentário sobre aquilo. Como nós estamos falando de perturbação,
nós podemos então classificar os nossos comentários como sendo comentários negativos, embora verídicos, mas são negativos. Depois nós saímos dos fatos e entramos então nos mitos e começamos a difundir ideias que não são verdadeiras, fazendo com que as pessoas observem as outras por aquilo que elas não são. Levantamos calúnias, levantamos mentiras. E assim nós percebemos que o mundo hoje se encontra perturbado porque nós mesmos estamos causando essa perturbação. Como se já não bastassem os fatos em si, de vivermos um mundo complicado, um mundo com tantas limitações, com tanta carência e tudo mais, nós mesmos nos damos ao trabalho de agravar não os fatos, nós agravamos as ideias, agravamos as emoções e agravamos os sentimentos. E nós fazemos isso de um modo tão inconsciente, tão natural, quase que por reflexo, que nós não nos damos conta da perturbação que nós causamos nesse universo sutil, nessa dimensão sutil. Todo mundo faz, todo mundo comenta, por que eu também não posso comentar? E aí eu trago para vocês aquela minha referência que eu sempre falo para vocês. Se nós fôssemos conversar, nos sentássemos e começássemos então a bater um papo, aqui na nossa sala não é o caso, porque aqui nós temos um tema dirigido e nós ficamos então presos a ele. Claro, são temas elevados, são temas nobres, temas com grande sabedoria, e nós, aos trancos e barrancos, procuramos compreendê-lo através do nosso estudo. Mas numa conversa informal, sentamos ali em torno de uma mesa, começamos a bater um papo, a comer um petisco e coisa e tal, os assuntos vão surgindo. E aí então vêm os comentários, as piadas, as críticas. E aí então nós entramos no nosso mundo natural. E essa nossa rotina de socialização através desse tipo de ideias, isso é algo tão comum para nós que nós não percebemos. Quantas vezes você se encontra num ambiente e você começa a conversar com alguém, aí aquele assunto começa a ficar um assunto chato, começa a vir aquele aperto no peito, aquele incômodo de fazer uma crítica, aí a gente tenta desviar a conversa, tenta dar aquela distraída, enquanto o outro fala, o outro está mexendo no celular, porque a conversa deixou de ser interessante. Quantas vezes isso acontece conosco dentro do ambiente onde a gente vive? Então aquele que se encontrava num ambiente social para poder se socializar de uma forma prazerosa, agradável, acaba sendo envolvido por pensamentos negativos que nós estamos muitas vezes transmitindo. Aquilo que era para ser agradável deixou de ser. O que aconteceu exatamente? Nós roubamos a tranquilidade do outro. Roubamos a alegria que ele poderia viver. Roubamos a tranquilidade que ele trouxe da casa dele para poder interagir com outras pessoas. E nós nos prendemos então nessa negatividade. Esse texto de Emmanuel, ele fala exatamente isso. De nós, embora vermos o mundo dentro dessa realidade. Claro que eu não falo dessa amostra negativa e tendenciosa que muitas vezes nós encontramos na televisão. Aquele jornal que foca exatamente na violência, naquilo que é destrutivo, e nós ficamos então vidrados na frente da televisão, degustando aquele tóxico mental, aquele veneno que é ingerido diariamente, intoxicando a nossa alma. Mas eu falo daquilo que é a real. Você vai para a rua, você vê que no seu trabalho as coisas não estão bem, você chega em casa, você tem as suas preocupações na sua manutenção, nos seus planos, os problemas de relacionamento. Eu falo daquilo que é real para nós, não aquilo que é passado. Porque a gente lembra que uma notícia é passada de acordo com a tendência de cada veículo. Se você tem alguma coisa mais popularesca, e quando é colocado popularesca, a gente fala exatamente de uma população que gosta desse tipo de mensagem. Mas você tem um outro jornal que simplesmente passa o fato do jeito que ele é, coisa que para nós é muito difícil, porque a gente está
colocando, depositando a nossa expectativa na credibilidade daquele profissional, daquele veículo de comunicação. Mas nós estamos falando do nosso dia a dia, conversando com as pessoas, vivendo e tudo mais. Então isso para nós já é o suficiente para causar um grande abalo. E as nossas emoções então se deixam envolver por aquilo que os outros estão sentindo, por aquilo que os outros estão pensando, a partir da sua própria perspectiva, a partir dos seus próprios valores. André colocou, a necessidade de esclarecermos as crianças para criarem o hábito desde cedo de saberem o que comentar nas redes sociais. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter na formação do caráter dos nossos jovens que estão começando. Mas é muito mais difícil nós fazermos isso com aqueles que já amadureceram. Aquele ditado que diz que uma árvore que nasce torta, morre torta, muitas vezes nós vemos exatamente isso. Que não adianta mais você querer consertar aquele que já desenvolveu em si, já cristalizou em si, o hábito de viver a vida dessa forma. Então nós temos que começar a fazer uma reformulação. Se nós pensarmos que uma árvore que nasce torta morre torta, nós perdemos então a esperança da reforma íntima, da transformação. E mais do que falarmos para o outro o que ele deve fazer, vem exatamente de nós que somos estudantes, que somos aprendizes, mostrar como se deve fazer. Porque, mais uma vez, usando aquela ideia que nós trouxemos num estudo anterior, é importante que nós, através do exemplo, através da nossa modificação, utilizemos isso para poder modificar o mundo. Se nós queremos modificar o mundo, comecemos por nós mesmos. Esse é um pensamento muito profundo, muito verdadeiro, mas que para nós não deixa de ser uma frase bonita, mas que deve deixar de ser uma frase bonita e se transformar, ser incorporada nessa filosofia que nós abraçamos, de fazer com que o mundo se torne realmente um mundo melhor. Isso para nós, a princípio, parece ser algo muito, utilizando uma expressão de algumas bolinhas atrás, uma expressão muito careta, porque ninguém vive assim. Quem quer viver nesse mundo cor-de-rosa, nesse mundo tão elevado, num mundo como o nosso? O nosso mundo é de fortes emoções, de ideias calorosas, nos debates que nós temos, para transformar o nosso mundo. E a gente fica se perguntando, nós vamos transformar o mundo em que exatamente, agindo dessa forma? É através das perturbações que nós vamos construir um mundo melhor? Muitas vezes nós pensamos assim, mas as coisas que estão assim tão sólidas, tão concretizadas, isso, na verdade, só vai se transformar através de uma grande revolução. Só que as revoluções, elas podem ter uma intenção de reformulação e se transformar, na verdade, numa revolta. Então, na verdade, as grandes mudanças começam com uma intenção focada principalmente naquela lei do amor. Não aquele amor cor-de-rosa que nós ficamos imaginando, nós não estamos ainda nesse nível. Mas certamente tudo aquilo que a gente faça, ou tudo aquilo que a gente fizer, deve ter como objetivo maior esse sentimento de amor. Sem ele, certamente nós sofreremos as consequências dessa perturbação. Então eu falava para vocês daquela referência que eu disse para vocês assim, elejam um modelo de conduta para que vocês possam se espelhar. Eu falei para vocês que eu gosto muito daquela imagem do próprio Chico Xavier, em que tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu penso, o modo como eu ajo, eu coloco como referência. Será que ele faria isso dessa mesma forma? Então eu fico perguntando, se eu converso com alguém, trocando ideias, brincando e coisa e tal, qual é o teor, qual é o conteúdo que eu ofereço para alguém? Naturalmente a gente acaba entrando naquelas ideias, vamos dizer assim, nas ideias mundanas. Mas eu fico pensando, e se eu fosse conversar com o Chico,
o que exatamente ele me transmitiria? Qual seria o teor da nossa conversa? Será que ele ficaria se lamentando, criticando, choramingando, fazendo piadas de mau gosto, fazendo ironias e sarcasmos em torno daquilo que acontece à minha volta? Pelo menos daquilo eu não tive. Nunca tive nenhum contato com ele, então não saberia dizer como é a convivência íntima com ele. Mas por aquilo que nós conhecemos da sua biografia, ou do depoimento que chega para nós, dos depoimentos que chegam para nós, dos amigos que conviviam com ele na intimidade, era sempre aquela conversa de um tom mais elevado, de um tom nobre. Ele, na verdade, era aquele bombeiro que apagava aquele fogo das paixões daquilo que as pessoas levavam para ele. A pessoa fazia uma crítica, ele colocava o lado bom. Choramingava, ele levava uma motivação. Fazia uma piada de mau gosto, ou muitas vezes nem faziam, porque não tinham coragem de fazer. Imagina você na relação com Chico Xavier: Chico, deixa eu te contar uma piada. Imagina a expectativa que é, que tipo de piada que é, qual era o conteúdo. Então a gente fica se perguntando, se eu com ele não teria coragem de fazer isso, por que eu tenho coragem de fazer isso com outras pessoas? E aí entramos então naquele nosso estudo do Evangelho dessa semana, mostrando as nossas diversas personalidades. Num lugar eu me comporto de uma forma, no outro eu me comporto de outro. Então a pergunta é, quem eu sou exatamente? Eu sou aquele comportado naquele ambiente, ou eu sou aquele vulgar no outro ambiente? E mais do que isso, diante da filosofia que eu abracei, como sendo a minha filosofia de vida, qual é a coerência que eu estou demonstrando? Eu sou realmente aquele aprendiz do Evangelho que eu me classifico? Porque eu me encho de orgulho quando começam a falar de estatísticas, de debates, de assuntos espirituais. Não, eu sou espírita. Eu sou espírita técnico ou eu sou bom espírita? Se eu sou espírita técnico, ótimo, você tem um grande conhecimento. Parabéns pela sua sabedoria. Se eu sou um bom espírita, onde está a minha coerência? Com todos os valores que eu estudo, que eu aprendi e que eu desejo seguir. Tico até colocou lá em cima, né, cada um na sua bolha isoladora, né? Aquele nosso pequeno mundinho que a gente comentava agora há pouco. Hermes lembrou, toda mudança deve partir do próprio indivíduo inicialmente. Se queres, né, como diz naquela mensagem, se queres transformar o mundo, comece por você mesmo, né? Esse é o ponto principal. Angelina colocou, minha mãe falava, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é uma expressão de grande motivação, Angelina, quando a gente começa a pensar assim, que o mundo está perdido, que nada mais tem jeito, que a árvore que nasce torta morre torta. Tira de nós aquela expectativa de melhoria, de crescimento íntimo que cada um pode ter. E quando nós falamos em reforma íntima, isso para nós, os estudos que nós desenvolvemos, mostra exatamente isso, que todos nós, a cada dia, aprendemos uma coisa nova. Então a pergunta não é se você está se transformando ou não. A pergunta é em que velocidade você está se transformando. Que existe aquela expressão que diz assim, que mesmo quando você tropeça, você cai para frente. E esse cair para frente significa que você melhorou alguma coisa. Mesmo que seja através do susto, através da dor. A Miriam colocou, como diz aqui o Haroldo Dutra, né, somos indignados de pijama. Todo mundo revoltado, mas ninguém se mobiliza. Então a pergunta é, com que velocidade nós nos transformamos? Nós nos transformamos pela força das circunstâncias? Usando aquela expressão popular, né, a necessidade faz o sapo pular? Ou nós nos transformamos pelo amor, como comentamos ontem? Porque eu faço porque eu quero fazer. Não porque eu estou sendo obrigado a fazer ou porque está me machucando. Então essa velocidade vai ser determinada por cada um de nós. Ninguém vai poder nos obrigar a sermos aquilo que nós não queremos ser. Somente nós tomamos essa decisão. A Didima lembrou aqui, né, André Luiz faz uma reflexão nesse sentido, numa página chamada Letreiros Vivos, no livro O Espírito da Verdade, quem somos e o que oferecemos aos outros.
Quer dizer, isso se encaixa perfeitamente nessa ideia trazida por Emmanuel. Vamos então aqui ao nosso texto, para a gente poder trazer um aprofundamento, agora certamente com palavras mais sábias, vindas através daquilo que Emmanuel trouxe. Ele separou para nós aqui uma passagem de uma das cartas àquelas comunidades de Éfeso, né, os Efésios, capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E ele diz assim para nós: há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da terra. Esses códigos de justiça falam exatamente do Código Penal. Se você rouba uma casa, né, nós tínhamos no passado a lei de talião: se você roubava, você perdia os braços, cortavam as suas mãos, aquela coisa bem primitiva, né, daquelas sociedades antigas. Depois nós começamos, né, quando você rouba, quando você furta, quando você pratica um estelionato, quando você pratica um latrocínio, quando você é um sonegador, quando você é um corrupto. Enfim, nós temos roubos de várias naturezas, desde aquele que rouba uma fruta numa feira livre ou num supermercado para poder se alimentar porque está com fome, e desde aquele que faz um roubo qualificado, planejando, colocando em risco a vida das pessoas, muitas vezes furtando a vida das pessoas. Esses são os roubos que dizem respeito aos códigos de justiça da nossa terra. Mas ele coloca outros, exatamente aqueles que não estão catalogados. O furto de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, expoliações da alegria e da esperança. Com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço. Cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia, e atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás caminho terrestre sem furtar a ninguém. Então, eu me lembro de um filme, que era um filme romântico, isso já há mais de 20 anos, chamado Ladrão de Corações. Era um ladrão que invadia a casa de mulheres e procuravam pela agenda que elas tinham, o diário delas. E lendo diários, então, ele conhecia a intimidade, os sentimentos, e aí depois ele as seduzia. Ladrão de corações. Então essa ideia já foi passada para o cinema, para a ficção, mostrando exatamente aquele que invade a intimidade das pessoas para se apropriar sem ter a preocupação das lesões que ele pode provocar. Mas isso é um comentário à parte, um comentário de elevação moral, de características morais que não cabe ao filme. Os filmes não estão preocupados com isso. Os filmes, na verdade, estão vendendo uma ideia e nós compramos de acordo com a nossa tendência. Mas nós temos hoje ladrões de pensamento, ladrões de sentimentos, ladrões de emoções. A pergunta é, será que nós nos encaixamos nesse código mais elevado e nós não percebemos?
por aquilo que nós provocamos nos outros? Como eu falei para vocês, de um modo mais direto, através do contato físico das nossas relações familiares, relações sociais, nós fazemos isso naturalmente. Mas hoje, com a comunicação tão fácil, ao alcance de todos e chegando a dimensões que nós ainda não conseguimos mensurar, nós alcançamos do outro lado do mundo alguém levando a nossa perturbação, roubando dele o direito de ser feliz, o direito de viver em paz. Então nós temos que pensar muito sobre isso, por cada crítica que nós fazemos. Eu comentei com vocês há um tempo atrás, e eu continuo nesse exercício, embora muitas vezes eu tropece um pouco, porque às vezes as emoções são muito mais fortes do que a razão. Aí você solta aquele comentário e se arrepende depois. Você está assistindo a um programa na televisão, aí aparece ali um ator, um apresentador, um repórter, que não provoca uma grande simpatia. E tem algumas personalidades que eu vejo na televisão e falo, meu Deus, eu não vejo a hora desse fulano desaparecer. Mas tem gente que naquele momento se encontra do meu lado, que gosta. E está apreciando a notícia, aproveitando aquela simpatia que nutre por aquela pessoa. E aí então ela está assistindo prazerosamente, e eu olho e falo assim, que mulher mais chata essa? A tranquilidade que o outro tinha foi quebrada pelo meu sentimento, meu pensamento egoísta. Porque eu posso não gostar, mas o outro gosta. E no momento em que eu comento, aquela notícia perdeu o sabor que ela tinha antes. Ou então você está ouvindo uma música, claro que a gente fala em situações normais, não quando o outro se torna inconveniente. Você está assistindo um programa na televisão, aí passa uma música, aí o outro gosta da música e você fala, mas que música mais brega. Você acaba de roubar a tranquilidade do outro. E muitas vezes você fala assim, mas isso é uma coisa tão boba. Sim, o nosso mundo se encontra hoje nessa crise moral, nesse caos de falta de esperança, exatamente porque nós, através dessa coisa boba, todos os dias, nessas gotinhas homeopáticas, acaba destruindo a tranquilidade dos outros. Pois é, Miriam, tá vendo só? Tá vendo, ó, a Miriam falando dos zumbis que eu gosto, a Andréia falando do rock que eu gosto, a Andréia comendo esse leite de farinha que é uma coisa horrível. Cada vez que ela comer o leite de farinha, nunca mais vai ser o mesmo, ela vai lembrar de mim. Só que ela vai lembrar de mim de um modo negativo, que eu acabei de estragar o prazer que ela tinha de comer o leite de farinha. Farinha de arroz, por sinal. Então a gente vê assim que nesse ambiente mais sutil, nesse ambiente mais, vamos dizer assim, mais sensível, mais delicado, nós agimos de um modo tão destrutivo e nós não percebemos. É como se nós andássemos, só para trazer uma pequena comparação, para encerrar o nosso raciocínio, você estivesse andando no jardim. Quando você anda no jardim, com flores, com pequenos arbustos, nós andamos esbarrando, batendo a mão, gritando, e de repente os insetos, os animais que se encontram ali, saem assustados. Mas a gente fala assim, mas que coisa boba, eu só arranquei a florzinha que estava ali. Eu só bati a mão, era uma borboleta, o que tem isso? No campo dos sentimentos é a mesma coisa. Nós temos aquele nosso bioma dentro de nós, entre aspas, com seres que estão vivos. Esses seres vivos são pensamentos, sentimentos e emoções, que estão tranquilamente dentro do nosso jardim íntimo, e vem o outro e sai correndo, gritando, espantando tudo, tirando aquela tranquilidade, tirando aquela harmonia que ele tem direito de cultivar, aquilo pertence a ele. Mas nós invadimos o seu jardim íntimo e provocamos aquela turbulência. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu gosto muito, eu separei aqui que eu tenho ela guardada. Ela diz assim, em nome da paz, espalhe amor onde quer que você vá. Primeiro em seu próprio lar, aos seus filhos e demais familiares. Depois ao seu vizinho de porta e aos outros moradores da rua. Aí a gente poderia complementar, né? E para o mundo todo que você conhece.
Porque quando ela disse isso, ela não levava em consideração esse universo tecnológico que nós temos hoje. Não deixe ninguém vir a você sem partir melhor ou mais feliz, com a paz que você lhe emprestou. Seja a expressão viva da bondade de Deus. Bondade em sua face, em seus olhos, em seu sorriso, bondade em seu caloroso cumprimento. Esta é uma ótima receita para se conquistar a paz efetiva. Essa mensagem faz parte de um contexto maior, mas dá para a gente ter uma ideia da importância que é. Cada vez que você encontrar alguém, cada vez que você ler o nome de alguém, que essa pessoa leve para você aquela paz que você busca. Porque ninguém gosta de se tornar doente. Todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer ser feliz. E quando o seu nome aparece, quando você aparece, se você não levar para ela aquela paz que ela deseja, para que você serve exatamente? Qual é a sua utilidade? Qual é a sua função no mundo pessoal daquela pessoa? A não ser levar para ela aquilo que ela não quer. Então nós temos que pensar na nossa utilidade. Se nós somos representantes, porque quando se fala em trabalhadores da última hora, os primeiros que levantam as mãos são exatamente aqueles que abraçam a doutrina espírita. Se nós não consideramos trabalhadores da última hora, qual é o trabalho exatamente que nós estamos fazendo? Se a nossa função é levar exatamente a mensagem do Evangelho. Lembrem daquela passagem que eu trouxe para vocês. Muitas vezes, nós somos o único Evangelho que aquela pessoa leu na vida. Porque ela não quer saber de religião. Ela quer construir dentro dela um universo íntimo. E nós, estudantes e trabalhadores desse Evangelho, temos que levar essa mensagem para ela através desses elementos mais sutis. Porque muitas vezes vão dizer assim, mas ele é tão bonzinho, porque ele não agride ninguém, ele não mata ninguém, ele não rouba nada. Mas é uma pena que ele não me faça feliz, porque os comentários dele nunca são produtivos. Eu nunca me sinto feliz dentro daquilo. O tempo todo, tic-teco, muitas vezes a gente quer levar uma mensagem positiva, a intenção é boa, mas a nossa capacidade ainda é limitada. Até mesmo aqui nos nossos estudos, muitas vezes... Bom dia, pessoal que chegou, desculpa não ter cumprimentado vocês. Muitas vezes a gente faz um estudo, mas nós não estamos bem. Muitas vezes eu faço um estudo, e não que eu não esteja bem porque eu estou doente ou perturbado, mas é que aquela notícia me fez lembrar de outra coisa, me fez lembrar de outra, e eu acabo conduzindo o pensamento de vocês por um caminho que não é um caminho legal. E quando eu acabo o estudo, eu acabo o estudo com aquela angústia de que eu podia ter feito um trabalho melhor. Ter levado um pensamento mais motivador, mais otimista, mais positivo. Mas eu acabei focando numa questão emocional daquela notícia, porque, por exemplo, se nós falássemos sobre furto material, qual seria exatamente os modelos, os exemplos que nós citaríamos? Governos, violência, ninguém quer isso. Nós queremos ver exatamente aquilo que é positivo em torno dessa realidade. E não ficar criticando aquilo que já é complicado. Então nós temos que ser muito cuidadosos. O Hermes colocou em cima que é complicado isso ainda. É muito complicado. E exatamente por ser complicado, aquela mensagem... Vai com Deus, Fernando. Estamos acabando já. Já estamos me despedindo já. Bom dia para você, bom fim de semana. Lembrando já que segunda e quarta-feira nós não teremos estudos, tá? Segunda é feriado, quarta-feira tem um compromisso. Só na terça-feira que a gente volta a se ver. Então, exatamente aquela mensagem do Evangelho, orai e vigiai. Essa vigilância, ela começa nesse universo de pensamentos que nós temos. Porque é tudo tão natural você falar, você criticar, você comentar, você responder, participar de uma crítica, que nós não percebemos que nós estamos, na verdade, colocando mais combustível naquele fogo de emoções e sentimentos e pensamentos perturbados. Hermes colocou aqui para nós, se nós falarmos sobre as coisas boas, corretas para nós, quem sabe se possamos gravar na nossa mente. O aperfeiçoamento vem exatamente através do quê? Do exercício contínuo. É aquele começo, tic-teco. Primeiro nós erramos pelo impulso. Depois nós erramos e percebemos.
depois nós aprendemos a consertar os erros e finalmente aprendemos a não errar. Cada um de nós se encontra num estágio diferente. Aquelas críticas que eu falei para vocês, de ver coisas nas redes sociais, ver coisas na televisão, o sangue me sobe para fazer um comentário, vocês nem imaginam. Eu vi uma notícia agora há pouco no Twitter, que eu acompanho vários meios de comunicação. Eu vejo a notícia e falo assim, cara, isso aqui me revolta. Eu devia mostrar isso para todo mundo. Compartilhar, que é o nome, é o pensamento do momento. Vamos compartilhar essa notícia. Aí você para, não precisa nem contar até 10. Conta até 3. 1, 2, 3. Para que eu vou fazer isso? Que contribuição eu vou levar para as pessoas divulgando essa notícia que provocou isso em mim? Para que eu vou provocar isso nas pessoas? A nossa pilha está fraca, né? Infelizmente é assim, a gente tem que potencializar isso. Não somente pelas 3 peneiras, né, Hermes? Apesar das 3 peneiras serem fundamentais. Mas é realmente nós desenvolvermos em nós essa sensibilidade para filtrar aquilo que nós primeiro absorvemos. Porque a gente passa aquilo que a gente pega. Nós transmitimos aquilo que nós absorvemos. Se nós não absorvermos, nós não temos por que passar. Então nós temos que filtrar, nós devemos evitar que isso nos contamine de alguma forma. É essa vigilância, sermos seletivos, escolhermos aquilo que nós vamos ter de conteúdo, ter de pensamentos, ter de valores. Porque se nós começarmos a absorver lixo, não adianta a gente querer fazer uma reciclagem depois. O lixo vai junto. Então nós temos que ser muito vigilantes nesse sentido. Eu achei essa mensagem extremamente valiosa para o nosso trabalho. Porque toca num hábito que nós temos que simplesmente nós não damos valor. Todo mundo faz, todo mundo fala. Alguém vai dizer assim, eu tenho 1000 contatos no Facebook. Coitado desse indivíduo. Porque são 1000 pessoas jogando ideias na cabeça dele. E certamente não são 1000 pessoas que estão ali vivendo nos planos mais elevados. Então ele está recebendo e transmitindo ideias que, olha, temos que comprar peneiras novas, peneiras mais finas. O grosso nós estamos tirando, ótimo, já é um progresso. Mas ainda tem um trabalho longo e profundo para a gente fazer. Meus amigos, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Eu vou passar para a Miriam, que vai fazer o encerramento para nós. A gente volta em seguida, né? Eu espero que essas ideias que nós conseguimos, que nós transmitimos para vocês hoje, sejam ideias positivas, não ideias angustiantes. Né? Eu espero não estar fazendo isso. Mas é necessário que nós façamos uma grande reformulação naquilo que nós, na forma como nós vivemos, dentro desse universo das energias. Pensamento é energia. Energia mobiliza fluidos.